Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 5. Hoje estou muito feliz, irmãos, porque eu consegui, graças a Deus, colocar nosso podcast no YouTube. Eu já tinha um canal no YouTube com 690 inscritos, com um vídeo que eu fiz quando estava desempregado, sobre a palavra, viralizou, deu mais de 23 mil visualizações, está lá até hoje. Mas eu consegui 690 inscritos, mas o canal ficou parado, dá muito trabalho, irmão, fazer vídeo direitinho, né? O negócio é muito trabalhoso. Então é mais fácil eu gravar a pregação no celular, colocar no Spotify. No Spotify a gente tem 72 inscritos. Ainda alcança poucas pessoas, mas são 41 países que alcançamos com o Spotify. E aí, nesse ano, agora eu de férias, Deus, trouxe a ideia ao meu coração, pensei, vou ter que colocar cada episódio no YouTube, né? Quem achar Hebreus capítulo 5 pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, a gente já vai ler. Aí eu fui pesquisar, irmão, descobri que o YouTube puxava agora, fez uma atualização em março, e ele puxa direto agora do Spotify. E aí eu programei lá, autorizei, coloquei minha senha, enfim, quando baixou tudo que eu vi. Vou fazer um parêntese, tem uma matéria na teologia que se chama tipologia, que ajuda muito na interpretação de sonhos, né? Estuda o significado de coisas na Bíblia, né? O que é um vaso, o que é uma plantação de trigo, enfim. Na tipologia você também tem o estudo dos números, não é numerologia, tipologia. Tá? E aí, os números na Bíblia não tem a ver com numerologia, né? Não é nada místico. O número 7 representa a criação, a perfeição de Deus. O número 3 representa Pai, Filho e Espírito Santo, é um número que representa o céu. Número 2, confirmação de Deus. Toda vez que Deus quer confirmar algo na Bíblia, Deus repete. Faz uma vez e repete. E Jesus mandava de 2 em 2 discípulos fazer a obra. Enfim. Número 12, o governo de Deus. 12 apóstolos, 12 juízes, 12 horas no dia, 12 horas na noite, 12 meses no ano, enfim. Os irmãos entenderam. E aí adivinha quantas pregações tem no nosso podcast? 72. O número 7 e o número 2. Então, não é coincidência, irmãos. Algo que Deus quis que nesse momento, só o fato de eu colocar lá, já consegui umas 4 pessoas que foram alcançadas, fora as pessoas que já clicaram só por pesquisa do YouTube, sem eu nem divulgar em lugar nenhum. E essa vai ser a primeira pregação que estará lá ao vivo, automático. Quem achou Hebreus capítulo 5, dá um brado pentecostal. Vamos ler o versículo 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém, irmãos? Pode sentar, glorificando ao Senhor. Irmãos, uma coisa que me chamou a atenção essa semana, estava vendo uns vídeos e nós vimos lá em casa que as mega igrejas nos Estados Unidos elas estão esvaziando. E em inglês chama mega churches, né? Mas elas têm acima de 5 mil lugares. Elas estão esvaziando muito. Começou a esvaziar depois da pandemia. As pessoas achavam que estava esvaziando por causa da pandemia. Mas ela continuou esvaziando, né? E hoje ela esvazia, fizeram uma pesquisa com as pessoas que não estão indo mais, e é exatamente sobre essa palavra aqui, sobre a maturidade espiritual. A pessoa que busca conhecimento espiritual recebe ou leite ou mantimento sólido. E a partir do momento que o leite, que é
o início, os rudimentos do Evangelho começam a ser praticados na sua vida, você começa a necessitar de algo mais profundo. E aí, ao mesmo tempo, seus olhos começam a abrir para os problemas desse modelo de igreja gigantesca. A igreja gigantesca, irmão, ela tem que representar fielmente o que aquela igreja pequenininha busca. Ela só tem que ser maior, com mais lugares, mas não pode mudar a abordagem. Esse modelo ele foi inventado involuntariamente. Os irmãos conhecem aquela igreja que é um grupo de louvor muito famoso chamado Hillsong, né? Então, o Hillsong se chamava Hills Christian Life Center. Era uma igreja em Sydney, na Austrália, com 45 lugares. Em 1983, o pastor começou a desenvolver esse trabalho lá, igual a nós aqui, irmão. Pequena, nossa igreja tem 40 lugares, então é uma igreja semelhante a essa. Só que o Ministério de Louvor começou a compor louvores e teve um louvor que ficou muito famoso naquela época. E aí começou a divulgar em todas as igrejas do mundo inteiro. E as igrejas começaram a copiar os louvores da Hillsong. E começou a se difundir, aumentou o tamanho da igreja. E ela ficou de uma proporção muito grande, que as pessoas começaram a estudar o modelo dela. Porque ela começou a trazer palco de show para dentro da igreja. O louvor ficou um negócio muito monstruoso dentro deles. Em 1999, eles começaram a abrir filiais em Londres, em Nova York, Buenos Aires, Dallas, Los Angeles. E essas filiais eram cada vez maiores. E aí as pessoas começaram a estudar esse movimento, esse tipo de abordagem, eles chamam de seeker sensitive, que é uma abordagem sensível a quem está buscando. Mas a pessoa, quando ela está buscando, ela quer algo imediato. Vamos supor, você está com um problema. Você vai na igreja, que Deus te ajudar. Você quer uma bênção. Você vai na igreja, achando que, né, você vai alcançar Deus pela bênção. Então, as pessoas, elas sempre buscam a Deus muito mais pela dor do que por amor. Então, esse movimento estava suprindo isso. Estava dando mensagens que as pessoas precisavam ouvir naquele momento. Prosperidade, autoajuda, bênção agora e independência. Você tem poder para se curar e você precisa, né, faz parte da autoajuda, né, o empoderamento também entra nisso. E tudo focado no agora. Isso não faz parte do rudimento do Evangelho. E aqui a gente vai entender por quê. Porque o autor em Hebreus começa, versículo 13, falando: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. O leite, ele está falando como alimento de criança. São os rudimentos do Evangelho. E depois ele fala sobre mantimento sólido. Quando a criança cresce, aqui a gente tem dois exemplos, né, irmão? Tem a bebezinha, que ainda se alimenta de leite, e o Bernardo acabou de se alimentar ali atrás, com um mantimento sólido. Você vai crescendo, você vai precisando de uma comida mais elaborada. O autor de Hebreus, ele usa esses dois termos para explicar. Aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. E é isso que eu quero enfatizar aqui, irmãos. Palavra da justiça é um termo que ele só aparece uma vez na Bíblia. Tem um nome para isso, é Rapax Legomenon Contextual. Significa que só aqui você vai achar esse termo escrito dessa maneira, palavra da justiça. Se a gente pegar o original, em grego, palavra logos, justiça é dikaiosines. Logos pode significar palavra solta, mas nesse caso, no contexto aqui, quer significar uma mensagem, um ensino, uma doutrina. Não é só uma palavra solta, um ensino estruturado. E aí, depois da palavra, vem dikaiosines, que significa, é um substantivo feminino singular genitivo. Vocês vão entender por que isso é importante.
ela significa justiça, retidão, ato justo. O genitivo quer dizer genitivo de conteúdo, o genitivo descritivo, que indica a natureza daquilo que ele está falando, ou seja, a natureza do ensino. Então a gente pode traduzir isso como palavra caracterizada por justiça, ou ensino, doutrina sobre justiça. Nenhuma igreja, irmãos, que não pregue isso vai prosperar. Uma hora vai dar um problema. O próprio Hilson, eu estava vendo outro vídeo sobre a história do declínio, a ascensão e declínio do Hilson. Eu nem sabia que tinha acontecido problema lá. Eu fiquei chocado, irmão. Mas, enfim, isso é um detalhe muito grande. Aconteceu que a congregação de Nova York tinha um pastor superstar que andava de calça rasgada, moletom sem camisa, aquele moletom que é aberto no meio, você, né, fica aberto até embaixo, sem camisa, muito moderno. Parecia que estava saindo de uma boate. Pastor líder da igreja. Irmão, mais cedo ou mais tarde vai dar um problema. Não está com a palavra da justiça. A gente vai entender aqui os rudimentos da fé e o mantimento sólido. Essa palavra da justiça, ela traz literalmente uma doutrina cujo conteúdo é justiça, um ensino que revela a justiça. Pastor, mas o que é a justiça? A justiça, ela é trazida por Cristo pela fé. A justiça, Jesus trouxe pela pessoa de Cristo, pela obra que Cristo realizou e pela nova aliança que Cristo estabeleceu com a humanidade. A pessoa, Deus encarnado, se fez homem, o Verbo se fez homem e habitou entre nós, as obras de milagre e a nova aliança e o seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Nenhum outro sacrifício é necessário mais, nenhum sangue de nenhum animal é capaz de purificar o teu pecado, a não ser o sangue de Jesus derramado na cruz. Isso é palavra da justiça, irmão. Falei sobre prosperidade? Falei sobre bênção? Falei sobre autoajuda? Falei sobre empoderamento? Falei sobre independência? Você está entendendo por que essas igrejas esvaziam? A palavra da justiça, ela é clara. E aqui o autor de Hebreus diz: aquele que se alimenta de leite, estou sentindo muito a presença de Deus aqui, aquele que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Menino, eu quero pegar agora uma referência em 1 Coríntios 13, 11, que diz, Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É necessário que a gente passe por esse momento. Agora, é importante que o recém-convertido, que normalmente são essas pessoas que buscam essas igrejas seeker sensitive, essas mega igrejas, esse recém-convertido, se ele se permitir continuar no estado de menino, ele nunca vai amadurecer espiritualmente. Ele vai sempre buscar aquilo e nunca vai entender por que não está crescendo espiritualmente. Da mesma maneira, em Efésios, capítulo 4, versículo 14, Paulo diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo está falando aqui sobre a palavra que é pregada com segundas intenções. E um dos motivos que esses irmãos que foram entrevistados, por que essas mega igrejas estavam ficando vazias e as pessoas continuavam cristãos, no entanto continuavam agora em casa assistindo pregações ou indo, até preferindo igrejas menores. As pessoas ficavam extremamente frustradas em ver que elas estavam indo à igreja, dando dízimos altos, dando ofertas altas, se dedicando. Só que a bênção dela não era proporcional à bênção que o pastor líder da igreja tinha. Esses pastores dessas mega igrejas nos Estados Unidos, eles andam de jatinho, tem helicóptero, tem uma mansão. Tem um que a gente viu morando em um castelo, irmão, praticamente tão grande o negócio. Deve ter mais de 24, 3 andares, piscina, campo de quadra de tênis.
uma coisa exagerada, irmão. Uma coisa dessa tira você do caminho estreito para a glória. É o tipo de bênção que te distrai do evangelho do reino. Eu não quero esse bem, eu não quero esse tipo de casa não, irmão. Se eu tivesse esse nível de dinheiro, eu vou fazer outra coisa com ele. Vou ajudar outras pessoas, entendeu? Eu preciso só do meu cantinho, meu carro para me locomover, o conforto necessário para eu não sofrer mais do que eu já sofro. Porque o sofrimento é necessário e só entende isso quem é maduro espiritualmente. Porque através do sofrimento e das tribulações é que você vê Deus agindo na tua vida. Requer muita maturidade espiritual, irmão. Creia, muita maturidade. Você está tudo bem na sua vida e você recebeu uma glorificar o Senhor. Porque o involuntário é o cara quando está bem e vê uma bênção, ele esquece de onde veio. Nem presta, não é por maldade não, irmão. É porque nós somos humanos falhos, pecadores. Nós necessitamos, eu e você, eu incluo nisso, nós necessitamos do sacrifício de Jesus diariamente. Diariamente. Nós somos perfeitos, estamos longe da perfeição. Muito longe da santidade. Agora Deus quer o quê? Que a gente busque a santidade. Porque essa intenção de buscar a santidade é o que agrada ao Senhor e você. Deus sabe que você é falho, nós somos falhos. Você precisa ter essa noção para você entender que você precisa de uma palavra mais madura. E o rudimento, ele precisa ser executado na sua vida. O leite do Evangelho é a doutrina fundamental, né, irmão, da justificação. Se essa doutrina ela não for pregada na igreja, a doutrina fundamental, não estou falando já de alimento sólido ainda, não, uma coisa mais madura. A doutrina fundamental, se ela não for pregada na igreja, Paulo diz, seja anátema, Gálatas 1:9. Seja amaldiçoado, seja maldito. Se pregarem algum evangelho diferente daquilo que estamos pregando, seja anátema. Então, irmãos, nós temos que entender que, apesar de essas igrejas terem essa abordagem, a gente precisa entender que o leite, né, o mantimento, o alimento dos rudimentos, as doutrinas básicas, elas são necessárias. Pedro deixa isso bem claro. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz, deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Pedro está dizendo aqui, irmão, que você precisa desejar. Você se converteu, tá? Aceitou Jesus, se batizou. Você precisa desejar ouvir os rudimentos da palavra. Não é desejar ir na igreja para buscar bênção e prosperidade, não. Você precisa desejar afetuosamente, como um menino que você acabou de nascer, novamente nascido, você desejar o leite racional. Porque é isso que vai fazer, não falsificado, para que por ele você vá crescendo. E aí, enquanto você está desejando esse leite, deixando de ser menino, como que você deixa de ser menino? Versículo 1, ele falou, deixando toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e murmuração. Murmuração, irmão, é o que mais o crente faz quando entra na prova. Está difícil entender o que o Tiago fala, que é pela provação que nós precisamos passar, que nós vamos encontrar uma comunicação com Deus, irmão. Através da provação, você vai mostrar a tua fidelidade para o Senhor. Porque é no meio de uma prova que você ajoelha para orar, irmão. De novo, requer muita maturidade espiritual orar por nada. Orar porque Deus é Deus. Orar para glorificar ao Senhor. Requer muita maturidade espiritual. Mas aí quando você está na tribulação, irmão, o que você mais faz é ir para o joelho. Você está ali se comunicando com Deus. Será que a pessoa não consegue ver que isso é bênção? Deus vai te ajudar, Deus vai te tirar dessa tribulação, Deus vai te abençoar, irmão, mas Ele quer que você amadureça. E passar pela tribulação entendendo que é Deus agindo, já é um mantimento sólido. E aí o autor de Hebreus, irmãos, voltando para o versículo 14, ele diz, mas o mantimento sólido
é para os perfeitos. A palavra aqui perfeitos, original em grego, também é traduzida como adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Preste atenção, irmão. O mantimento sólido ele é dado, mas você só consegue exercitar o discernimento do bem e do mal se você tiver costume de exercitar o mantimento sólido. Se você tiver costume de colocar em prática, entender e colocar em prática o mantimento sólido. Eu vou agora fazer uma comparação, irmão, aqui do que é leite e o que é mantimento sólido. Aqui o autor em Hebreus, no capítulo 6, logo em seguida aqui do versículo 14, começa o capítulo 6, o versículo 1 e 2, escreve claramente aqui, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Ele está considerando que você já entendeu os rudimentos, tá? Agora você vai prosseguir para a perfeição. Ele não vai falar da perfeição agora, ele vai falar de novo dos rudimentos. Prossigamos até a perfeição, não lançando novo fundamento do arrependimento de obras e de fé. Ou seja, não inventa nova coisa sobre isso, não. Não inventa nada novo sobre isso. Aqui é o rudimento. O rudimento da palavra base, o teu alicerce. O que é? Arrependimento de obras mortas. O que são obras mortas? Pecado. Arrependimento do pecado. De fé em Deus, doutrina dos batismos, no plural, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso é rudimento. Agora, você sabe o que é alimento sólido comparado a isso? A palavra que prega sobre arrependimento, para você entender que precisa se arrepender daquilo que leva à morte, a gente falou pregação passada sobre metanoia, né? É a transformação, a mudança de pensamento que leva a uma mudança de direção. A pregação de arrependimento leva você a entender o peso do pecado, que é o mantimento sólido. O mantimento sólido é você saber que aquilo vai levar à morte e mudar de direção intencionalmente. Você aprende com o rudimento, com o leite, que o arrependimento do pecado é necessário. Quando você começa a exercitar o arrependimento do pecado, é que você começa a colocar em prática e começa a ouvir sobre e entender sobre o mantimento sólido, que é a mudança de pensamento e com mudança de direção. A palavra de fé, irmãos, que seria o rudimento, fé em Deus, o alimento sólido seria viver em espírito, viver em fé. É o resultado daquela busca pela fé que pregamos na última pregação. O alimento do leite, que seria batismos aqui, o autor de Hebreus diz do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos. Os batismos no plural, não é o batismo de várias pessoas, não. São tipos de batismo. Porque o batismo nas águas é o leite. O batismo no Espírito é o mantimento sólido. O batismo no fogo é como se diz? Juízo final. Então, irmãos, nós temos aqui outros exemplos também que o autor de Hebreus diz, a imposição das mãos. A gente entende, irmãos, que a gente vê Jesus curando, e Jesus fala para impor as mãos pelos enfermos, para nós curarmos. A imposição das mãos para cura é o leite. O que é o mantimento sólido em relação a isso? São os dons espirituais. Como é que a pessoa vai entender os dons espirituais? Sabedoria, palavra de ciência, fé, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, milagres, profecia e discernimento de espírito. Cura, milagres. Como que a pessoa vai entender se ela não entende a imposição das mãos? Então tem uma sequência, diferença aí, irmãos. E por último aqui a ressurreição dos mortos, que é aquela palavra básica, o rudimento. Quando que nós vamos ressuscitar dos mortos? Na vinda de Jesus. A pregação do mantimento sólido, a vinda de Jesus, é algo que a pessoa precisa de uma maturidade espiritual para entender, porque você parar para pensar na vinda de Jesus diariamente, você vai mudar completamente a sua vida. Se Jesus vier enquanto você estiver dormindo hoje de madrugada, você vai parar para pensar duas vezes, será que eu vou?
Eu quero ir, irmão. Aí você quer ouvir uma palavra sobre a vinda de Jesus e não quer ouvir sobre consertar os erros, sobre arrependimento. Então, o leite, o mantimento, o rudimento do evangelho, ele é necessário. Mas ele precisa ser colocado em prática na sua vida. Colocado em prática em busca da perfeição. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para os adultos. Ou seja, você colocando em prática o leite, os rudimentos do evangelho, você vai amadurecer espiritualmente. E o que está acontecendo com essas pessoas que estão esvaziando esses templos gigantescos? Elas estão colocando em prática o leite. Os rudimentos, eles estão começando a ver os erros, os problemas. Falando, peraí, Jesus não falou nada de bênção. Eu não preciso de palavra de autoajuda. Eu tenho que tomar vergonha na cara e pensar no reino. Pensar na salvação. Entender que o problema que eu estou passando aqui não é nada comparado à glória que em nós há de ser revelada, disse Paulo. Paulo chama de mera e momentânea tribulação. Não se compara em nada à glória que em nós há de ser revelada. Então, irmãos, nós temos que pensar nesses rudimentos, colocar eles em prática na nossa vida, porque sem esse exercício nós não vamos amadurecer espiritualmente. Esses cristãos, irmãos, a gente tem que orar por eles, porque eles amadureceram espiritualmente, eles estão precisando do mantimento sólido e não estão vendo nessas igrejas. Estão preferindo ficar em casa. Estão preferindo pegar um pregador de outro país. Eu, muitas vezes, aqui, irmãos, eu não seguia não sigo até hoje nenhum pregador, não é questão de que não tenha, tá? É que eu não procuro. Mas o único pregador que eu assisti, americano, morreu esse ano agora, em julho. Chamava John MacArthur. Me inspirei muito nele, muito. Um homem de Deus, um conhecimento absurdo da Bíblia. Ele tem uma Bíblia inteira comentada no nome dele. Então, eu sentia prazer em ouvir. Foi uma pessoa que, só de lembrar, eu me emociono, irmão. Uma pessoa que eu nunca conheci pessoalmente, eu chorei na morte dele. Mas eu tenho certeza que ele está na glória. Pela obra que ele fez, a obra dele gigantesca, e ele vivia humildemente, pregava há mais de 50 anos na mesma igreja. A obra enorme. Eles tinham uma estação de rádio chamada Grace to You. Uma rádio que, se você mandasse um e-mail para eles com o seu endereço lá nos Estados Unidos, por enquanto, eu mandei um e-mail para perguntar, eles falaram que por enquanto eles só estavam com esse trabalho lá nos Estados Unidos. Você mandava um e-mail para eles, te mandava uma Bíblia e um livro de estudo. De graça. É para isso que o dinheiro está entrando na obra, irmão. Para isso que o dinheiro está entrando. Você vê os frutos da obra, né? Pelos frutos vos conhecereis. Você vê que ele não andava em jatinho. Você vê que ele continuava naquela igreja pequena que ele congregava antes dele mesmo ser pastor há mais de 50 anos. Então esses detalhes, irmão, fazem muita diferença. A gente quer sim uma igreja maior. Mas quando for da vontade de Deus, quando essa igreja lotar, Deus vai abrir as portas, vai colocar um lugar maior. Por enquanto, nós estamos alcançando pessoas, para que essas pessoas que estão afastadas dessas igrejas, que não estão pregando, né, o rudimento básico, para que essas pessoas saibam que ainda há evangelho vivo na terra. Ainda há pregação de salvação, de pecado, de remissão dos pecados, de sacrifício na cruz, de mudança de pensamento, mudança de atitude, uma transformação visual, para que você seja um exemplo de vida. E dessa forma, irmão, você coloca em prática, porque os seus sentidos só vão estar exercitados para você discernir o bem e o mal, para você entrar numa igreja dessa, olhar e ver os problemas e falar, não vou ficar aqui não. E seus sentidos só estarão exercitados se você tiver o costume de colocar em prática na sua vida os rudimentos do evangelho, que é arrependimento, fé, batismo, imposição das mãos e ressurreição dos mortos. E Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.